É, educação de casa. Então, ó, valores, normas e atitudes. Tá? Que valores são esses? Interesse por ouvir e manifestar sentimentos, experiências, ideais e opiniões. Preocupação com a comunicação nos intercâmbios. Fazer-se entender e procurar entender os outros. São dos objetivos também, tá? Da educação das primeiras séries da alfabetização. Respeito diante de colocações de outras pessoas, tanto no que se refere às ideias quanto ao modo de falar. Valorização da cooperação como forma de dar qualidade aos intercâmbios comunicativos. Reconhecimento da necessidade da língua escrita a partir da organização coletiva e com ajuda para planejar a realizar as tarefas concretas. Tá? Nessa parte de ajuda, os pais também são peças fundamentais. Valorização da leitura como fonte de fruição estética e entretenimento. Tá? Interesse por ler ou ouvir a leitura, especialmente de textos literários, e informativo por compartilhar opiniões ideais e preferências, tá? Ainda que com ajuda. Interesse em tomar emprestado livros ao acervo da classe e da biblioteca escolar. Ter cuidado com os livros e demais materiais escritos. Atitude crítica diante dos textos persuasivos dos quais o destinatário direto ou indireto, ainda que em atividades coletivas ou com a ajuda do professor. Tá? Preocupação com a qualidade das produções escritas próprias, tanto no que se refere aos aspectos textuais, como na apresentação gráfica também, respeitando os diferentes modos de falar, como nós já falamos, né? Gêneros discursivos. O que seria gêneros discursivos? Seria gêneros adequados para o trabalho com a linguagem oral, tá? Pode ser contos, né? Contos de fadas, de assombração, pode ser mitos, né? Os gregos criavam muitos mitos. O que é um mito? São narrações recheadas de cenários, de histórias que hoje são ficções, mas para muitos deles lá era uma cultura, eles acreditavam de fato. Lendas populares, né? Nós temos textos em forma de poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas. Nós temos também textos que trazem saudação, instruções, né? Faça isso, depois faça aquilo, agora, né? Ou seja, geralmente esse tipo de texto é como se fosse um manual para a criança, quando ele compra um barquinho e aí ele lá tem pegue a peça tal, 2, conecte a peça A com a B e vai seguindo. Relatos, né? Pessoas que estiverem em algum determinado lugar, tem um relato interessante. Entrevistas, notícias, texto, né? Textos em forma de entrevista, que é aquela de pergunta. Você pode envolver o aluno também para fazer um mini jornal, onde ele vai formular perguntas para perguntar, fazer perguntas para algumas pessoas. Notícias, notícia é apenas passar uma informação fria, né? Por exemplo, guerra no Iraque, está tendo a guerra no Iraque, a Rússia invadiu a Ucrânia, então isso é a notícia, né? O prédio tal foi bombardeado, tantas pessoas morreram, tal. Claro que isso aí não, né, é assim, numa linguagem bem superficial. Isso é informação, tá? Isso é uma notícia. Anúncio. Anúncio tem a ver com logomarca de empresa. Você pode pedir para eles pesquisarem logomarca de empresa, pode pedir para eles pesquisarem anúncios em revistas, em jornais de empresas. Via rádio e televisão, seminários, palestras, tá? Geralmente a palestra vai ter uma palestra tal no horário tal. Seminário já tem mais de uma palestra, tá? Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem escrita. Aí nós temos as receitas,
instrução de uso, listas, textos impressos de embalagens, rótulos, calendários, isso são textos impressos, tá? As cartas, né, muito interessante se trabalhar carta como remetente, tal, data, tudo isso você pega e ensina o aluno a fazer em sala de aula. Ensina ele a fazer bilhetes também, postais, cartões de aniversário, de Natal. Isso tudo tem muito recurso para você, para o professor trabalhar essa parte da escrita com o aluno, né? Os quadrinhos, os textos de jornais, revistas, suplementos infantis, títulos, leads, notícias, classificação, etc. Anúncios, slogans, cartazes, folhetos, parlendas, canções, poemas, quadrinhas, adivinhas, trava-línguas e piadas, tá? Contos, nós temos aí as fadas, a assombração, isso aqui é uma repetição, tá? Nós temos também os textos teatrais, né? Que engloba uma criação de um texto, de personagem, o que cada um vai fazer, relatos históricos, textos de enciclopédias, verbetes de dicionário, textos esportivos. Então, fascículo tem um universo vasto de coisas que você pode estar trazendo para a sala de aula para ensinar a linguagem, né, nas primeiras séries do ano inicial. Você pode passar uma pesquisa para eles, junto com os pais, pesquisar sobre empresas, sobre slogan, anúncios, também sobre um pote lá de repente de uma vitamina que ele tomava, que o médico passou, um pote vazio, ele pode levar para a sala, falar as letras, soletrar a letra daqueles medicamentos, o nome do medicamento, enfim, tem muita coisa. Você pode criar fábulas, fazer um varal de poesia, cada um vai escrever uma poesia. Como se escreve uma poesia? Aí vai entrar na estrutura da poesia e cada um deles vai colocar lá no varal, né, um varalzinho. Então é um universo vasto, né, enorme para se trabalhar a linguagem.